eu sou a professora Jéssica do Speak Português BR e hoje nós vamos falar sobre CELP-BRAS. Você já ouviu falar do teste do exame CELP-BRAS? Hoje eu vou explicar um pouquinho mais para você como o CELP-BRAS funciona. Vem comigo? O CELP-BRAS, ele é o único certificado de proficiência em português como língua estrangeira, reconhecido oficialmente pelo governo do Brasil. Ou seja, não existe nenhum outro exame que o Brasil reconhece como oficial. Então, caso você queira dizer que você é proficiente em português, você precisa fazer essa prova de CELP-BRAS. Mas, Jéssica, para que serve o CELP-BRAS? Por que eu vou fazer o CELP-BRAS? Bom, existem alguns casos para a gente fazer o CELP-BRAS. O primeiro é se você quiser estudar no Brasil, se você quiser fazer um curso de graduação. Então, se você quiser fazer um curso de enfermagem, um curso de sociologia, um curso de psicologia, um curso de letras, se você quiser fazer um curso aqui no Brasil, lembrando que o Brasil tem faculdades públicas de graça. Então, se você quiser fazer um curso, você precisa mostrar que você tenha proficiência no português. E também alguns casos de pós-graduação. Então, se você quiser fazer um mestrado no Brasil ou um doutorado no Brasil, é muito possível que esse programa de pós-graduação vá pedir para você o CELP-BRAS, esse certificado de proficiência. Outra possibilidade para que você vai utilizar o CELP-BRAS é para validar o seu diploma. Você decidiu vir morar no Brasil, você fez uma faculdade, você fez uma graduação fora do Brasil, mas agora você quer morar no Brasil e quer validar o seu diploma, não sei, de educador físico, de psicólogo, de médico, né? Tanto faz. Você precisa comprovar que você é proficiente em português. Então, você vai precisar dessa nota do CELP-BRAS. Se você também quiser morar no Brasil e quiser ser considerado um brasileiro, então se você quiser fazer a naturalização no país, você também precisa fazer o CELP-BRAS. E algumas empresas, alguns empregos, né, vão exigir esse certificado de proficiência também. Caso você queira trabalhar no Brasil, você também precisa fazer o CELP-BRAS. Muito bem, então essas são as possibilidades. Para que você vai fazer o CELP-BRAS? E as inscrições começam no dia 26/7/2021 e vão até o dia 6 de agosto de 2021. Então, são 2 semanas em média para você fazer a inscrição no CELP-BRAS. Então, a aplicação da parte escrita da prova só vai acontecer no dia 7 de dezembro de 2021. Então, você vai fazer uma prova escrita neste dia. E a aplicação da parte oral, a gente vai explicar um pouquinho mais, uma entrevista e tudo mais, vão acontecer no dia 7 de dezembro, no dia 8 de dezembro e no dia 9 de dezembro de 2021. Qual é o valor para você se inscrever neste teste, neste exame? Então, o valor da inscrição, se você estiver morando no Brasil, o valor é R$ 230. Na verdade, é até R$ 230. Esse é o valor máximo que os postos aplicadores podem cobrar. Então, se você morar no Brasil, este é o valor máximo. Se você morar no exterior, o valor máximo é até US$ 115. E o pagamento deve ser feito até no dia 11 de agosto. Muito bem. E como é que funciona a classificação do CELP-BRAS? Essa classificação ela é feita em 5 estágios. O melhor de todos seria que você ficasse aqui, claro, no avançado superior. Avançado superior é quando você tem uma nota de 4,26 a 5 no total da prova. Avançado de 3,51 a 4,25 e intermediário superior de 2,76 a 3,50. E aí você tem o intermediário, que é de 2 a 2,75, e quando você não consegue atingir a pontuação total de 2, a sua pontuação fica de 0 a 1,99 e você não tem nível, certo? E como é que funciona o exame, Jéssica? Funciona assim: nós temos
duas partes. A primeira parte é a parte escrita, você vai precisar escrever. E a parte oral é a parte que você vai precisar falar e responder algumas perguntas. Então, a parte escrita ela é feita de 4 tarefas e tem um total de 3 horas. Então, vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos como ela funciona. Nós temos 2 tarefas iniciais em que você vai ter um vídeo, as pessoas vão assistir um vídeo e depois elas vão precisar escrever um texto sobre esse vídeo. A segunda tarefa, você vai escutar um áudio somente e vai escrever um texto sobre esse áudio. Tanto o vídeo quanto o áudio são passados 2 vezes. Na tarefa 3 e na tarefa 4, você vai apenas ler. Geralmente é uma notícia de jornal ou algum outro texto qualquer que você vai precisar ler. Eles vão pedir para você fazer alguma coisa relacionada àquele texto. E aí você vai ter que escrever de acordo com o que eles pedem. Então aqui é muito importante entender de gêneros textuais. Se pedirem para escrever uma carta, escreva uma carta. Se pedir para escrever um e-mail, escreva um e-mail. Tem que ficar atento aos gêneros textuais. Então, aqui tem um exemplo básico. Por exemplo, temos essa notícia aqui, e aí que eles colocaram, né? Parklets ganham espaço e caem no gosto de Belo Horizonte. Esta prova aqui é de 2019. E aí, eles pedem para que você leia essa reportagem aqui e depois eles falam qual é a sua tarefa. Então, por exemplo, você é o presidente da Associação de Comerciantes de uma cidade onde ainda não há parklets. Após ler a reportagem, decidiu sugerir que os associados invistam na instalação dessas estruturas. Escreva a eles uma carta explicando o que são os parklets e justificando a importância do investimento. Então, você precisa escrever uma carta para essas pessoas. Você vai ler, certo? Qual é a dica que eu dou? Leia muito bem. Leia, leia. Sublinhe as palavras que você acha que são importantes, as principais palavras, e tente escrever o texto baseadas nestas palavras, certo? Porque assim você vai conseguir utilizar o vocabulário que já foi entregue para você. Muito bem. E nós temos a parte oral. A parte oral são feitas de 2 formas, ao total é 20 minutos. A primeira parte são 5 minutos, então é como se fosse uma entrevista. Eles vão ter algumas informações suas e vão fazer entrevistas sobre os seus dados pessoais. Vão perguntar coisas sobre há quanto tempo você mora nesse país, ou de que país você é, coisas parecidas assim. E depois temos a segunda parte. Nessa segunda parte, o total é de 15 minutos. Porém, você vai ter apenas 4 minutos para responder cada elemento provocador. O que é o elemento provocador? Eles vão te oferecer uma imagem, uma notícia de jornal, uma foto, qualquer coisa assim, um infográfico, e aí você vai ter que analisar isso por 1 minuto. Isso você vai analisar e depois o avaliador vai fazer perguntas para você. Por exemplo, nesse aqui, eles falam sobre tecnologia. Você sabe comprar tecnologia? Então, ele vai e pergunta se você sabe, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, como é isso. Então, você vai ter que tentar formular o máximo de vocabulário possível na sua cabeça. E aí, aqui tem algumas perguntas. Você sabe comprar tecnologia? Você concorda com a afirmação de que a forma como os produtos de tecnologia são apresentados precisa mudar? Por quê? O que você leva em consideração para comprar tecnologia? Todas essas perguntas são 8 perguntas. Você vai ter apenas 4 minutos para responder. São 3 elementos provocadores e 4 minutos de resposta. Jéssica, mas eu não tenho ideia de como responder isso. Lembre-se que, na verdade, o avaliador vai estar avaliando a forma como você coloca, o seu vocabulário, como você diz, como você se expressa. Muitas vezes você não tem vocabulário de tecnologia, mas você pode tentar utilizar algo parecido, por exemplo. Olha, eu nunca pensei sobre esse assunto, mas acho que isso é muito importante porque nós vivemos em uma época atual e nananã. Coisas assim. Você não pode fugir do assunto, porém,
Você também pode tentar, de alguma forma, conversar e falar, porque o que ele vai avaliar é como você fala, o que você fala, qual é o seu vocabulário, a gramática do seu vocabulário. É óbvio que a gente não consegue saber tudo, mas tente expressar a sua opinião, como se você estivesse conversando com um amigo e que vai perguntar para você algumas coisas. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que nós temos. Aqui tem os postos aplicadores no exterior, então você vai escolher aqui qual é o seu continente. Por exemplo, você mora na África. Então, na África tem na África do Sul, em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, na Nigéria. Então, você vai escolher o seu país e vai entrar em contato com este local de aplicação de prova. E aí você vai ter mais informações de como fazer as suas inscrições. A inscrição pode ser feita pelo site do INEP, pelo sistema do SAPBRAS. Aqui você vai fazer a sua inscrição e aí vai conseguir ter mais informações sobre isso. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o SELP-Brás, escreva aqui. Eu pretendo fazer alguns vídeos tentando trabalhar algumas temáticas do SELP-Brás, algumas temáticas de escrita, algumas temáticas de parte oral também, para que a gente possa, de alguma forma, estudar até dezembro junto, para que você possa ir bem no SELP-Brás. Tudo bem? Um beijo para você e até a próxima. Muito obrigada!